Boa noite, gente. Eu ia fazer aula online com vocês hoje, mas não consegui. Eu tinha desinstalado o Skype do meu celular e o Zoom tá com problema aqui, o meu Zoom. Então eu resolvi gravar essa aula e fica valendo como aula online, tá? Então, dando continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do semestre, eu pedi para vocês fazerem um curso na Udemy, que era um curso sobre a ferramenta Blast, e eu falei para vocês que ia valer nota, né? Para vocês realizarem esse curso. Então, tá valendo nota, tá? Então, quem não fez ou quem ainda não terminou, faz lá e termina, que vai valer nota sim. Aí depois vocês vão apresentar o certificado e vai valer uma boa nota para o nosso segundo bimestre, tá? Então façam lá e depois postam o diploma, o certificado que vocês fizeram. Só que eu andei conversando com algumas alunas e todas elas me falaram que acharam o curso, que fizeram um curso, mas que o curso é muito difícil. Realmente aquele curso lá não é fácil, né? Mas a gente vai fazer aqui, eu vou explicando para vocês o conteúdo daquele curso. Então, as nossas aulas aqui para frente, é mais ou menos aquele curso lá que eu vou explicando e tirando as dúvidas que vocês tiveram, né? Na hora que foram realizar o curso. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, nós estamos falando sobre sequenciamento genético e sobre alinhamento de sequências. Até sobre alinhamento de sequências, vocês já fizeram uma questão na prova e nós vamos continuar falando sobre esse tema. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um tema que chama sequência consenso. Então, o que é uma sequência consenso? Imagina que a gente tem várias sequências e eu vou fazer uma combinação com essas várias sequências que vai gerar uma sequência que representa todas essas sequências. Vamos supor assim, como se fosse na matemática. Se eu tenho vários números, eu somo e faço a média, o resultado, essa média é o valor que representa todos os outros números. A média não é igual a todos os números. Tem números que são maiores, tem números que são menores, mas ela fica mais ou menos entre todos aqueles números. Então, a média é representativa de todos os números. Aqui, a mesma coisa, é a sequência consenso. Eu tenho várias sequências, eu faço alguns procedimentos que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que nós vamos fazer isso. E esses procedimentos geram para a gente uma sequência consenso, que é uma sequência representativa de todas aquelas sequências que compunham o meu conjunto de sequências. Então, é isso que está escrito aqui, resulta da comparação de várias sequências presentes em vários genes. Repetindo, eu pego várias sequências, faço procedimentos com essas sequências, combino essas sequências e gero uma única sequência que é representativa desse conjunto de sequências. Aí eu coloquei aqui, sequência consenso. O sequenciamento de bases diferentes mostrou que há sequências básicas que estão presentes em todos eles. Mas, por essa razão, eles são chamadas sequências consenso. Essas sequências, no entanto, não possuem todas as bases iguais, havendo algumas variações entre elas. Exatamente isso que eu falei, eu tenho várias sequências, é verificado que as bases têm em todas as sequências, né, mas não são na mesma sequência, não são todas iguais, mas a gente faz um procedimento que gera uma sequência consenso
que não é igual a nenhuma das sequências do conjunto, mas que ela representa todas as sequências do conjunto. Aí eu coloquei, as sequências consenso podem ser definidas em termos de uma sequência ideal que não representa cada uma, que são presentes com maior frequência em cada das posições, mas não obrigatoriamente em todas as sequências. Então, ela representa cada uma das sequências, mas não é igual a nenhuma das sequências. Ela representa as sequências. Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Isso aqui é só uma imagem, é uma comparação de 900 genes. Tá aqui, eu tenho essa sequência, eu tenho várias sequências aqui. Essas várias sequências, né, são 900 aqui. E aí vai gerar aqui uma sequência consenso. Aí essa sequência consenso aqui vai representar todas essas 900 outras sequências. É isso que nós vamos fazer agora. E eu coloquei aqui, ó, um exemplo para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho alguma sequência. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequências. Dessas 7 sequências, nós vamos fazer uma sequência que é representativa das 7. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que criar uma matriz profile. O que é a matriz profile? Eu coloco aqui todas as bases. Ó, eu tenho o A, adenina, citosina, guanina e timina. Eu coloco todas as bases aqui. Agora, eu vou lá contar quantas adeninas que eu tenho, quantas sinosina, quantas guanina e quantas timinas. Então, nós vamos fazer essa primeira coluna aqui. Como é que eu faço essa primeira coluna aqui? Essa primeira coluna corresponde a essa primeira coluna aqui, ó. Eu venho aqui e conto nessa primeira coluna aqui, eu tenho quantas adeninas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu volto lá. A adenina, eu tenho quantas? 5. Agora, nós vamos ver a citosina. Aí, volta lá. Aí, olha nessa coluna aqui. Nessa coluna aqui, eu tenho quantas citosina? Ó, não tem nenhuma. Por isso que aqui em frente à citosina, eu tenho aqui 0. A mesma coisa eu faço com a guanina. Então, eu volto lá. Aqui, nessa primeira coluna, eu só tenho uma guanina. Então, eu volto aqui, ó, para a guanina, eu só tenho uma. A mesma coisa com a timina. Eu volto aqui, na primeira coluna, eu só tenho uma timina. Aí, eu volto aqui em frente à timina e eu coloco aqui. E assim, eu vou fazendo com todas as outras colunas. Então, essa segunda coluna aqui corresponde à contagem dessa coluna aqui. Então, a nossa primeira lá é a citosina. Eu tenho quantas citosina aqui? Nenhuma. Por isso, aliás, citosina não tem nenhuma, aqui 0. A adenina, eu tenho uma. Então, eu volto aqui. A adenina, eu tenho uma adenina. Por isso que eu coloquei aqui uma adenina. Então, é dessa maneira. Aqui eu coloco as bases e aqui eu vou contar quantas bases que eu tenho em cada coluna. Aí depois eu vou montar a sequência consenso contando quantas adeninas, quantas citosinas e guaninas e timinas eu tenho. Aliás, aquela que tem mais. Então, eu vou pegar aqui, ó. Nessa primeira coluna aqui, qual que é o número máximo de base? 5. E corresponde a quem? A adenina. Então, a primeira aqui é a adenina. Passo para a segunda. Nessa segunda coluna aqui, qual que é o número máximo de bases? É o 5. E corresponde a quem? A timina. Então, aqui, quem tem mais bases é a timina. A terceira coluna, quem tem mais bases é a guanina. Então, aqui que ficou guanina.
E assim por diante, eu vou contando qual base que tem mais, a base que tem mais eu vou colocando aqui. Isso eu monto a minha sequência consenso. Agora, nós vamos fazer isso de uma forma automatizada, tá? Mais automática, né? Eu vou explicar para vocês como que faz, para a gente não ficar fazendo isso no papel, né? Fazendo cálculos. Nós vamos fazer no Excel. Eu vou mostrar para vocês como é que faz no Excel.